Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre o novo filme original Netflix chamado A Lista de Vingança. Esse é um longa-metragem nigeriano e conta a história de um diácono que busca vingança pela morte acidental do seu filho, que é completamente inocente, mas foi acusado de um sequestro de uma pessoa importante do governo e agora ele precisa retornar ali às origens no seu passado que ele busca esquecer e também precisa se unir a uma jovem jornalista para fazer vingança contra os responsáveis por esse assassinato. Basicamente é um pouco da sinopse que esse longa-metragem busca trazer. É um filme bem interessante, mas já conto para vocês. Antes, eu só gostaria de convidar para curtir esse vídeo, assinar o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. É um conteúdo independente que eu já faço há um tempo e com a sua ajuda vamos continuar crescendo a cada dia mais. Sem mais enrolações, então A Lista de Vingança, o filme da Nigéria, o original Netflix, muito bacana de poder acompanhar esse filme. E de certa forma, no começo, ele é bem interessante. Nós temos ali um certo sequestro de um bebê e do marido de uma mulher importante do governo que está em busca de fazer mudanças, que está em busca de ir contra a corrupção da Nigéria, e eles são feitos de refém para fazer com que essa pessoa saia, renuncie o seu poder, pare de prosseguir contra a corrupção e algo dá errado e buscam encontrar o responsável por isso. E assim, esse filho do diácono acaba sendo morto de forma acidental. E esse filho e esse diácono, nada mais nada menos do que Paul Edima, um dos homens cabulosos do passado que trabalhava eliminando pessoas, basicamente um funcionário também corrupto, e agora ele precisa ir atrás daquele pessoal no qual ele trabalhava. Vocês já devem ter parado um pouco com essa sinopse, né? E ter lembrado do John Wick. Sim, a primeira parte é muito John Wick. Paul Edima e John Wick tiveram a perda brutal de algo muito importante, né? Primeiro do cachorro, John Wick do cachorro e do Paul Edima, o filho dele. E aí eles ficam revoltados com isso e vão atrás dos responsáveis pela morte, né, do ente querido, né, do cachorro e do filho. E só que essas pessoas, John Wick e Paul Edima, são o bicho papão, são os poderosos, uma pessoa que é completamente forte e tudo mais. É bem John Wick. E eu confesso que por mais que seja bem parecido, bem similar, tá legal, tava bacana. Não via tanto assim questão de plágio. Poxa, tem todo o contexto ali de corrupção da Nigéria. Vamos lá, vamos acompanhar toda essa história. Entra uma jornalista, uma jovem jornalista que está em busca também de vingar a morte da sua mãe, está em busca de se tornar uma grande jornalista, igual a sua mãe, está buscando uma certa matéria contra a corrupção, né, e tudo mais, e ela acaba se envolvendo com Paul Edima, por mais que ele não quer afastar ainda mais ela acaba entrando, né, a contragosto, e aí a história acaba indo por um outro caminho bem diferente que pra mim não curti muito. É um filme legal, pela questão da tensão, pela questão da história, corrupção, de história de vingança e tudo mais. Só que o problema é que a lista de vingança tem dois filmes dentro desse. Como eu já informei, essa primeira parte que eu disse bem claramente é a história de vingança da morte do filho, bem estilo John Wick, que ocupa basicamente o primeiro terço da história. E os outros dois terços, basicamente, é contagem de uma outra história envolvendo essa jornalista, filha de uma outra jornalista que morreu quando estava prestes, né, a, a
revelar informações sobre a corrupção envolvendo petróleo e tudo mais, e ela está em busca também de seguir os mesmos caminhos da mãe. Tem há uma relação entre o Paul e Dima, entre ela, não só com esse caso de encontrar o assassinato do filho, mas também um outro caso. Há também é, há também um direcionamento para os responsáveis pela gangue que estão atrás do Paul Edima e também da jovem moça, tentando incriminar Paul Edima, jogar todo mundo, o país todo contra Paul Edima, transformar ele da pior pessoa da nação, matando policiais e tudo mais para evitar que sejam mortos por ele, já que ele é o bicho-papão, já que ele é um matador excelente e a história entre os dois vão se aproximando a cada vez mais. Há uma relação entre eles. O filme ele acaba tendo uma narrativa, uma outra história dentro desse primeiro que viaja completamente e que perde o gosto daquele primeiro, pois simplesmente a história de vingança do filho é basicamente esquecida. Graças a esse segundo terço, graças a essa nova história que basicamente resgata mais o passado do Paul e Dima, a relação dele contra a máfia, contra o tráfico de drogas da Nigéria, contra toda a corrupção envolvendo a imprensa, envolvendo a política, envolvendo a polícia, e isso atrapalha bastante a história, isso me incomoda. E aquele primeiro terço foi gasto tanto apelo emocional, ver o filho assassinado, o pai chorando sobre o sangue do filho na areia, até mesmo a questão da própria funcionária do governo que renunciou graças ali ao sequestro do filho e do marido, o assassinato deles, foi gasto tanta emoção naquilo, nesse começo, e que foi um desperdício e vamos dizer até mesmo uma má fé da direção do roteiro e não ter e de ter esquecido esse primeiro texto nesse primeiro terço para focar numa outra história, para focar numa outra narrativa, envolvendo a relação dessa jovem com Paul Edima, envolvendo a mãe dele, jornalista, envolvendo o passado do Paul Edima, que ele deixou para trás, envolvendo uma lista de vingança para como que é basicamente uma forma dele poder se retirar dessa máfia depois de uma certa tragédia que acontece, a questão dele tentar proteger a jovem, enfim, é um filme que tinha um certo começo bem legal, meio envolvente, pesado, ainda mais pela que tinha até mesmo críticas sociais, por mais que seja um filme de ação, tanto questão da própria corrupção, da máfia, mas também até o mesmo próprio preconceito envolvendo ali, pois a, a morte do filho se deu a simplesmente a busca por um estereótipo, sabe? Para aquietar um certo estereótipo, e isso desperta uma fúria, isso desperta um furor, mas que é completamente esquecido nessa segunda parte e que, sinceramente, incomoda. Uma outra coisa que incomoda, a dublagem foi horrível. Quem colocou a voz do Ed Murphy lá dentro nesse filme não tinha conexão. Mas enfim, é um detalhe que incomoda. Toda vez que via esse personagem, já sabia que viria um incômodo graças à voz, o dublador de Ed Murphy aparecendo, trazendo a voz de Ed Murphy. Enfim, dublagem atualmente tem avacalhado. E novamente temos uma dublagem ruim. Eu assisti com a minha mãe e com o meu pai, então assisti dublado e avacalhar nessa dublagem. Em todo caso, assistam esse filme. Tem umas boas cenas de ação, tem um pouco de construção de tensão bacana na primeira parte, que pra mim é a melhor do filme. Daí pra frente é só declínio. Mas e é um filme longo também, não precisava. Os filmes essa semana também estão longos demais. Dava pra finalizar com pouco tempo.
E enfim, vou finalizando por aqui, pessoal. Não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima, pessoal.